Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Clarissa, do Érico Veríssimo. Gente, eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha ali por volta dos 15, 16 anos e me lembro de ter achado esse livro muito melosinho. Então eu resolvi reler agora, em outra fase da vida, não é mesmo? E sim, eu encontrei outras coisas aqui nessa história, mas ela continua bastante melosa pra mim, tá? O que não é um defeito no livro, de jeito nenhum. Esse livro aqui, ele talvez possa ser classificado como infanto-juvenil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na ficha pra ver como é que ele foi catalogado. Na verdade, ele foi catalogado apenas como romance brasileiro. Mas ele vai contar pra gente a história de uma menina de 13 anos, né? Que é a Clarissa do título do livro. Inclusive, o início do livro, né? O primeiro capítulo, vai trazer um certo estranhamento pra gente, porque ele não vai começar falando da Clarissa. Ele vai começar falando do Amaro, que é um outro personagem, eu diria que é o segundo personagem principal aqui dessa história. O que acontece é o seguinte, a Clarissa, como eu disse pra vocês, tem 13 anos de idade. Ela é uma menina do interior do Rio Grande do Sul, mas ela vai morar na capital para estudar. Então, assim, os pais ficaram lá na cidadezinha, tomando conta da fazenda, aquela coisa toda. Ela foi sozinha, então, viver com uma tia e com um tio que são donos de uma pensão. Então aqui nesse livro, que é um livro curtinho, ele tem menos de 200 páginas, a gente vai acompanhar o dia a dia dessas pessoas, né? Não só da Clarissa, mas também dos outros hóspedes da pensão. E o Amaro é um desses hóspedes. Então assim, ele é um rapaz ali por volta dos seus 40 anos e ele é uma pessoa assim, uma figura muito amargurada aparentemente, sabe? Ele é um cara que não sorri, que só conversa ali o extremamente necessário com as pessoas, ele só responde quando, né, alguém pergunta alguma coisa pra ele. Ele é educado e tudo, mas ele é muito quieto na dele. Ele trabalha em um banco, mas na verdade a grande aspiração da vida dele é ser um músico. Então assim, ele tem um piano de aluguel ali no quarto da pensão que ele aluga, e ele passa ali o seu tempo livre tocando, né, praticando as músicas consagradas, mas também tentando, né, compor. Outra coisa que ele faz também é observar as pessoas e, em especial, ele gosta de observar a Clarissa. Então tá, e uma coisa que eu não pesquei da minha primeira leitura lá aos 15 anos de idade, né? Esse cara, ele vai ser um tanto quanto Humbert Humbert. Estou me referindo ao narrador de Lolita, vou deixar o link aqui em cima do vídeo que eu fiz no ano passado, mas então. A diferença aqui é que o Amaro, ele na verdade admira muito o frescor da Clarissa, a juventude que ela exala, a simplicidade dessa menina que aos 13 anos de idade não sabe nada da vida. Ela tem assim algumas amigas também da mesma faixa etária que já tem namorados, que já, né, enfim, fizeram de tudo nessa vida, não é mesmo? Mas ela, né, como veio do interior, ela é muito protegida pela tia, então a tia tá sempre dizendo pra ela que não vai aceitar visitas dessas meninas, pra ela tomar cuidado, enfim. Então, apesar de não ser dito aqui no livro, a impressão que dá é que ela passa então um ano letivo nessa pensão e nas férias ela volta pro interior. E ela continua vivendo como se fosse essa garotinha do interior. O narrador aqui nesse livro é em terceira pessoa, então ele vai acompanhando os personagens e vai contando pra gente tudo aquilo que ele está observando, mas principalmente ele vai seguir o Amaro e a Clarissa, em capítulos praticamente alternados, eu diria. Então, quando ele acompanha a Clarissa, a gente vai acompanhando também tudo que se passa pela cabeça dela. E ela é uma menina engraçadíssima. Apesar de bobinha, entre muitas aspas, para a sua idade, ela é também muito observadora e ela observa principalmente as pessoas, mas no sentido de querer aprender com elas, com o modo delas, enfim. Ela observa principalmente a vizinhança, então ela vai dizer que de frente ali para a pensão existem duas casas muito distintas. Então, uma delas é uma casa de família rica, então é um casarão, as crianças são todas gordinhas, né, e ficam brincando ali depois da escola. Essas crianças têm uma babá que é uma negrinha, então assim, pra quem se incomoda com esse tipo de coisa, este livro aqui vai trazer, sim, muito da visão dos anos 30 com relação aos negros. Então, essa é uma história que foi escrita nos anos 30, né, não sei se eu já comentei com vocês, mas esse livro foi publicado em 1933 e é uma história que se passa nos anos 30 também. Então, pra nós, quando lemos esses capítulos em que a menina vai dizer o que ela pensa ali sobre os negros e tudo mais, a gente tem consciência de que essa é uma visão bastante preconceituosa, mas naquela época, e principalmente pra uma menina de 13 anos, né, a gente tem que, né, contextualizar a coisa toda, tá? Senão esse aqui vai ser um livro que não vai funcionar pra você também. Mas então, como eu ia dizendo, ela observa essa casa de gente rica e exatamente ao lado dessa casa existe uma casa muito abandonada, eu diria, caindo aos pedaços. E assim, nessa casa vive uma mãe e um filhinho. Esse filho sofreu um acidente, então ele foi atropelado por um trem e perdeu os movimentos das pernas.
Então esse é um menininho muito triste, muito apagado, que vive nessa cadeira de rodas ali no quintal da casa sozinho, porque ele não pode brincar com ninguém, enfim. Ele fica só observando as crianças correndo uma atrás da outra, brincando de rodas, aquela coisa toda. Então assim, existe uma grande melancolia aqui nesse livro inteirinho, porque a Clarissa vai observar as diferenças sociais simbolizadas por essas duas casas, mas o interessante a respeito da Clarissa é que ela vai atribuir a culpa disso tudo a Deus. Então ela vai questionar Deus aqui em diversos momentos. Olha, por que você deu tanto sofrimento para essa família, aquela outra ali, enfim. E aí a gente tem que entender que esse é o conhecimento de mundo que ela tem, não é mesmo? Então assim, todos os domingos ela vai à missa, mas é interessante a gente acompanhando esse questionamento que ela faz a respeito da religião também. Os demais hóspedes da casa são então os personagens secundários dessa história. Então, a gente vai ter alguns casais mais velhos que moram nessa pensão também. A gente tem ali também um rapaz judeu que vai ficar ali naquela pensão mais ou menos na mesma situação da Clarissa, né? Porque ele vai pra lá só pra estudar. E além da gente ficar sabendo de toda a dificuldade que ele tem para estudar medicina, porque ele não tem lá muita tolerância a sangue, enfim. É até um pouco engraçado quando a gente vê a história do ponto de vista dele. E ele também tem grandes discussões filosóficas e religiosas com os outros personagens que estão sempre ali à mesa. Então a interação social entre essas pessoas vai sempre se dar ali no café da manhã, no almoço ou no jantar, que é quando essas pessoas se reúnem. Conforme a gente vai lendo os diálogos entre eles, então assim, as mulheres gostam muito de comentar sobre cinema, sobre os últimos lançamentos, sobre os galãs e tudo mais. A gente vai ter os homens comentando sobre o comunismo, sobre a iminência da guerra. Esse livro aqui, como eu disse pra vocês, né, 1933, ele se passa ali no entre guerras. Então a gente, através, né, da ótica desses personagens, a gente vai acompanhando a situação do país, que também não era nada boa. Então o que é que levou essas pessoas a alugarem quartos em uma pensão? A tia da garota tá sempre preocupada com o atraso do aluguel e como o quarto que está vago ali, ela precisa alugar aquele quarto de qualquer jeito, senão a conta não vai bater no fim do mês. O tio está desempregado há mais de 6 meses. Os pais da Clarissa também escrevem cartas para ela e através dessas cartas a gente fica sabendo que a família dela também está passando necessidade na fazenda. Então existem ali algumas cabeças de gado que precisam ser vendidas de qualquer jeito e o pai não consegue vender. Então perceba que aquela minha visão da adolescência de que, ai, que livro meloso, não condiz muito com essa leitura que eu fiz agora. Quando eu me refiro ao meloso aqui dentro desse livro, isso tudo fica por conta ali da ideia romanceada que a Clarissa tem a respeito dos meninos, né? Então assim, ela tá começando a se interessar pelo interesse dos homens, então ela quer andar pela rua e chamar a atenção, ela não sabe exatamente porquê, mas ela quer isso. Então existia meio que uma tradição ali naquela sociedade, naquela época, de que a garota, ao completar 14 anos, poderia andar de salto alto. Então ela fica sonhando com um dia em que ela vai fazer 14 anos para poder usar salto alto, para chamar a atenção das pessoas. Num dado momento ela vai se apaixonar por uma das figuras masculinas que vivem na casa, né, rica ali da vizinhança, que é um jovem médico muito bonito. Então ela vai associar essa imagem desse moço muito bonito à imagem do príncipe encantado dos contos de fada que ela lê. E o próprio Érico Veríssimo vai dizer aqui num prefácio que consta aqui nessa edição o seguinte: lembro-me de que escrevi com sincera emoção a cena em que Clarissa brinca no jardim da pensão com as crianças da casa vizinha. Foi, entretanto, com impaciência e um certo constrangimento que reli há pouco esse trecho. Então esse prefácio, na verdade, é para uma nova edição, 15 anos depois da primeira edição do livro. E ele vai assumindo, né? Olha, não é um livro perfeito, realmente ali eu exagerei, pesei um pouquinho a mão ali nas imagens muito açucaradas, né? Li com constrangimento e impaciência, então assim, o próprio autor admite isso na releitura de sua própria obra. Mas a verdade é que esse livro aqui tem diversos momentos bastante poéticos, ele é escrito de um jeito muito bonito. Tanto nos capítulos que refletem o que Clarissa está passando, quanto nos momentos em que, né, a gente tem ali o que está acontecendo com o Amaro. Todo o sentimento que o Amaro tem por essa menina de 13 anos é platônico, mas assim, ele observa demais essa menina através da janela, ele sonha muito com ela, então assim, bastante estranho esse Amaro, viu? Vou dizer pra vocês. E aí quando a gente vai ler o que ela pensa sobre o Amaro, né, é até engraçado, porque ela tem uma pena tremenda dele, né? Ela fica imaginando o que teria acontecido na vida daquele rapaz pra fazê-lo ser tão, né, calado na dele, não dar um sorriso. Eu vou ler aqui um trechinho do livro só pra exemplificar a poesia dentro de Clarissa, olha só. Esse aqui é um momento em que a Clarissa está estudando, ou deveria estar estudando, mas ela está caindo no sono. Então olha só. As letras do livro começam a tremer, dançar. A música que vem do quarto de Amaro é suave e embaladora. Parece uma canção de berço, uma canção para fazer dormir.
Dormir, afundar no sono, sono, a cama. Lá fora, deserto, ainda brilha a estrelinha de fogo junto ao portão. E o vento é frio e perfumado. E as meninas passam num bando alegre. A música vai embalando. A sombra da tiazina se desenha na parede. A sombra da parede também agita as mãos, faz crochê. Tão suave, tão boa a música que convida ao sono. A música que de certo o vento leva, o vento que quase apaga com seu sopro fresco a luz das estrelinhas. Mamãe faz a cama, a lamparina arde em cima do cômodo, as corujas piam lá fora nos ocos de pau. Ninguém sai para o campo com medo do boitatá. Clarissa vai dormir. Sente na cabeça a mão macia da mãe. Macia, macia. Mamãe canta. Uma música assim, boa, fraca, boa para fazer o nenê dormir. Tudo vai ficando escuro, dormente, esquecido, a estrelinha de fogo, a geografia, a sombra que faz crochê na parede, a música do piano, a cantiga da mãe. Clarissa adormece com a cabeça abandonada entre os braços. Então assim, tem vários momentos muito bonitos aqui nesse livro, mas existe uma linha muito tênue entre o que é genuinamente bonito e o que é muito piegas. Aqui nesse prefácio escrito pelo autor também para uma nova edição, ele vai dizer que ele teve a ideia para escrever a Clarissa quando ele tinha 26 ou 27 anos de idade. Ele estava olhando, né, pela janela e ele viu uma menina passando para ir à escola. Essa menina real, né, também devia ter ali a idade da Clarissa, né, 13, 14 anos. E ele observou ali todo o caminhar da menina, caminho da escola, aquela coisa toda, ficou com aquela imagem na cabeça e escreveu então este livro. Ele vai contar aqui nesse prefácio também que esse livro só teve uma reedição, as pessoas só foram prestar atenção a esse livro depois que o Olhar e os Lírios do Campo fez muito sucesso. Já tem vídeo aqui no canal para esse livro, também vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui no card, tá? O Olhar e os Lírios no Campo também é um livro bastante romântico, mas ele tem um lado mais pé no chão, eu diria, bastante forte. Esse aqui já é um livro que vai ficar assim nessas imagens mais oníricas. É um livro muito bonito no fim das contas, então caso você pegue esse livro para ler e esteja achando muito melosinho também, insista, vai valer bastante a pena. E este aqui é um romance não exatamente de formação, mas ele vai ser ali meio que um ritual de passagem, porque a gente vai acompanhando o amadurecimento da Clarissa, passando da infância dos 13 anos para a adolescência, assim, né, per se, dos 14 anos. E aí a gente precisa contextualizar mais uma vez, porque a adolescência no início dos anos 30 não é a mesma coisa que a adolescência de hoje em dia. Então, por exemplo, a menina só podia usar salto alto e usar batom depois dos 14 anos. A inocência da Clarissa é um tanto quanto exagerada, até mesmo para a própria época, quando a gente começa a encontrar aqui os capítulos em que ela vai conversar com as outras amigas. É uma inocência que a gente ainda encontra em adolescentes de hoje em dia, mas é bastante raro. Só para vocês terem uma ideia, a Clarissa aqui no livro ainda acha que os bebês vêm da cegonha. Então, mas o amadurecimento não vem só pela data do aniversário dos 14 anos, vem também pela observação da Clarissa, né, essas pessoas que moram ali na pensão. Então ela vai aprender algumas coisas sobre a vida ali que eu não vou contar pra vocês, enfim. Ela vai presenciar algumas cenas que vão chocá-la. Ela vai sentir uma perda muito grande aqui nesse livro também, que eu não vou contar pra vocês, mas gente, é uma coisa tão triste que vai acontecer nesse livro. E é aquilo que eu disse pra vocês, é um livrinho com menos de 200 páginas, mas esse acontecimento triste, que eu não vou dizer pra vocês o que é, vai permear praticamente ali da metade pro final do livro inteiro. Dá uma pena danada mesmo, e isso que ela presencia também vai deixar uma marca muito profunda nela. Então, se a gente fosse pensar assim numa tradição literária, esse livro não seria um romance de formação, mas ele seria um romance de educação, isso dentro ali da literatura alemã. No ano passado eu resenhei aqui no canal também um livro do Hermann Hesse chamado Demian. Vou deixar o link também para vocês darem uma olhadinha. Então, assim, é como se a gente acompanhasse apenas um período determinado na vida de uma pessoa, e nesse período ele adquirisse algumas ferramentas que serão usadas no futuro. Mas o livro só mostra pra gente realmente aquele trecho da vida do personagem. Então aqui também é mais ou menos isso que vai acontecer. Nesse período que a gente acompanha a Clarissa aqui nesse livro, ela será equipada, digamos assim, mas a gente não fica sabendo o resultado disso. Apesar da gente realmente acompanhando o amadurecimento que vai acontecer aqui nesse trecho da vidinha dela. Gente, é um livro muito bonito, eu recomendo para quem gosta de romances, para quem gosta do Érico Veríssimo. Essa primeira fase dele é realmente mais romântica, eu diria.
mas são livros muito bonitos que merecem a sua atenção. Esse é o tipo de livro também que pode agradar aí adolescentes que já têm o costume de ler bastante, né? Como eu disse para vocês, ele poderia ser classificado como um livro infanto-juvenil tranquilamente. Talvez a gente possa dizer que a Clarissa é a nossa Poliana moça. E é isso, gente. Deixo aqui a recomendação de mais um livrinho lindo do Érico Veríssimo, que eu não sei se vocês sabem, mas é o meu autor brasileiro preferido. Aqui no canal já fiz diversos vídeos sobre os livros dele, inclusive projeto de leitura para o Tempo e o Vento, que é, assim, maravilhoso, gente. É o nosso Guerra e Paz. Então, assim, ok, a gente gostar dos russos e ler Tolstói, que é maravilhoso, eu também leio, mas assim, nós temos aqui também o nosso Tempo e o Vento, que merece ser conhecido por vocês também. Então todos os links estarão na descrição desse vídeo. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.